E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Bíblia 3C. Hoje nós vamos falar sobre João Batista, sobre Elias, Herodes, Herodias e muito mais. Vocês pediram, tá aqui. Toda segunda-feira nós temos uma grande aula com uma metodologia chamada Bíblia 3C, onde a gente se aprofunda no texto e a gente vai falar de novo de Elias, mas agora num texto um pouco mais para frente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer que continue tendo esse tipo de aula, conteúdo aqui no YouTube, então, já assina o canal, aperta curtir, porque dessa forma você está falando para o YouTube que esse tipo de conteúdo é bacana e também o YouTube vai indicar os meus amigos que também produzem coisas muito legais na área de teologia e de Bíblia. Mas vamos lá ler agora Marcos capítulo 6, versículo 18 a 20. Tanto me ama. Marcos 6, 18 a 20. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Vamos lá, a gente vai colocar em prática aqui em Marcos 6 a metodologia de interpretação bíblica chamada Bíblia 3C. Ou seja, são 3 Cs na ordem certa para você entender com profundidade a Bíblia. Essa é uma metodologia que a gente desenvolveu ao longo de 2005 para cá. Dá quanto tempo? Vai dar quase 20 anos desenvolvendo e ensinando hermenêutica, interpretação bíblica para pastores e missionários, e talvez você queira também aprender e a gente vai mergulhar aqui para você entender. O primeiro C sempre tem a ver com o contexto do livro, para você entender qual é o livro. A Bíblia tem muitos livros, mais de 40 autores, é importante você entender cada contexto de cada texto. O segundo C é conteúdo. O texto que a gente leu, é lógico que eu só li um versículozinho, mas ali são mais versículos e você entender esse contexto. E o terceiro C são conexões. Isso sim, as pessoas deixam de fazer as conexões e várias vezes as conexões é que vão trazer sentido ao texto. Então, vamos para o primeiro C, que é contexto. Primeiro, a gente já viu muito sobre Samuel e sobre João Batista, ali as conexões principalmente que Lucas faz. Mas os evangelhos de Marcos e de Mateus faz outra conexão com João. E a gente tem que respeitar os 4 evangelistas, porque os 4 evangelistas estão contando a história de Jesus e os personagens ao redor de Jesus com óticas diferentes, com um olhar diferente. Então a gente chama de sinóticos, tanto Mateus, Marcos e Lucas, tá? E o de João é mais teológico, ok? Então o primeiro contexto que a gente vai ver aqui é que tanto Marcos como Mateus, eles vão contar a história da morte de João Batista, ou seja, a segunda parte, depois que João Batista batiza Jesus, ele sai de cena, mas nesses evangelhos ele volta para essa cena ali. E sobre a morte de João Batista, a gente vai encontrar nesses 2 evangelhos. Também Flávio Joséfo, um judeu historiador do primeiro século, vai falar de João Batista. Então a gente tem um material extra-bíblico, vai falar da morte, mas não conta esses detalhes, não culpa Herodes pela morte de João Batista. Então a gente só tem esse material exclusivo dos evangelhos, né? E a gente vai ver nesse contexto que João Batista está confrontando Herodes. E aí a gente vai entrar no segundo C. O que é o segundo C? O segundo C é conteúdo. A gente leu aqui os versículos 18, 19 e 20, mas se você for dar uma olhada ali, Marcos vai abrir um grande parênteses para contar como é que foi a morte de João Batista. Por quê? Jesus estava fazendo muitos milagres, estava com mais discípulos até que João Batista, estava muita gente seguindo, e aí começou um boato que Jesus era a ressurreição de João Batista, né? Agora, não necessariamente isso é literal. Todo mundo sabia que João Batista e Jesus eram da mesma idade praticamente. Então ninguém estava achando que ele ressuscitou. Algumas traduções colocam que ele era a encarnação de João Batista. Mas na verdade, ali o que eles estão querendo dizer é que Jesus estaria
recebendo o espírito de João Batista. É mais ou menos assim, quando hoje em dia a gente faz mais ou menos isso. Se você estuda numa escola e essa escola tem o nome de uma pessoa, você geralmente é colocado que também é dessa. Por exemplo, eu estudei com os reformadores e às vezes alguém pode falar, então Marcos, você é calvinista, porque um dos primeiros a fazer esse tipo de interpretação foi João Calvino, então é o calvinismo. Então é como se fosse assim, Jesus, será que ele é um João Batista, uma encarnação? E outros falavam, não, João Batista era de Elias. Então é da escola de Elias. Isso a gente vai entender um pouquinho melhor nesse conteúdo. E por que eles estão dizendo, e Herodes acreditava mesmo que João era da escola de Elias, por um motivo claro que às vezes a gente não percebe. João Batista está confrontando, ele decide, ele podia ter ficado quietinho, ele batizou Jesus, que ungiu ele ali, Jesus ia se tornar rei, ele podia ficar quietinho, mas ele foi lá confrontar Herodes, porque Herodes tinha casado com a mulher do irmão dele. Ou seja, Herodes quis fazer os conchavos políticos, era uma pessoa promíscua, o rei dos judeus. Vamos lembrar que rei dos judeus você tem como tradição Davi, né? Então você tem aquele homem de Deus que é o segundo coração de Deus, e agora tem esse Herodes aqui que é mais para Saul do que para Davi. Na verdade ele é mais para Acabe do que para Davi. E esse Herodes, ele se apaixona pela cunhada dele e ele larga a mulher dele, e a cunhada tem que se separar também do irmão dele, e eles se juntam, né? E Herodes, era acusado na época, e João Batista vai para isso, de estar fazendo relações com alguém da família. Então, tudo isso era trazido como uma grande promiscuidade no povo de Deus, e jamais poderia ser aceito isso no rei dos judeus, né? Ali, Herodes. Então, João Batista começa a confrontar, você não pode você está em pecado estando junto com essa mulher. Então o texto ali de Marcos que a gente leu, mas Mateus também vai dizer que Herodias queria matar João Batista de qualquer jeito. E a história talvez você já saiba, né? Herodias tinha uma filha chamada Salomé, que ela era do primeiro casamento. E aí num dia especial, Herodias traz a sua filha dança para o rei Herodes, e essa dança aqui é apenas um eufemismo. O que acontece ali é algo promíscuo sexual, tá? Então, ou seja, a mãe pega a filha, presta atenção, como a história está sendo desenhada como um grande pecado sexual entre famílias, tudo que Levítico proibia, está sendo narrado que agora, ali no palácio dos judeus, está acontecendo isso. E o jeito que Herodias consegue a morte de João Batista é da forma mais promíscua possível, usando a filha contra o marido para ele ser seduzido, e ali, ao ficar totalmente embriagado, seduzido pela filha e por querer deitar com ela, ele promete metade do reino, ou o que ele quisesse, e a filha vai perguntar para a mãe, e a mãe fala, eu quero a cabeça de João Batista, e ele tem que cumprir, ele é enganado, ele não queria matar João Batista, mas tem que cumprir porque ele prometeu isso na frente de todos os convidados. Então, esse é o conteúdo que a gente está lendo, está sendo narrado ali. É lógico que Marcos vai contar ali de forma algumas coisas simbólicas, mas quem entende a história de Israel sabe o que está acontecendo. Porque agora a gente vai para o terceiro C, que é o C de conexão. Aqui tem uma conexão muito clara. Se Lucas 1 vai falar que João Batista é o novo Samuel, né? Vai fazer toda a história de João Batista em paralelo com Samuel, agora Marcos e Mateus estão fazendo a história de João Batista em paralelo com Elias. E aí você tem que entender quem é Elias. Ali, 1 Reis vai contar a história bastante sobre Elias, e Elias é um profeta que surge para confrontar Acabe e Jezabel. Então vamos lá. O que acontece? Toda vez que em Reis está contando sobre um rei, está falando que aquele rei era ruim demais, ou ele era um pouquinho melhor, ou era ruim, ou era melhor. Quando chega em Acabe, ele recebe uma longa narrativa. Acabe, ele é escolhido para dizer que Israel tinha o pior rei da história.
Então Acabe, ele é contado em detalhes para mostrar que Israel merecia ir para o exílio da Babilônia. E o reino do norte, onde Acabe era o rei, já tinha se dividido os dois reinos ali, o do sul e o do norte. O do norte ele é o pior rei, não só do norte, mas de toda a história. Acabe é narrado como o pior rei da história de Israel e por isso era inevitável o exílio. Então, isso é a primeira coisa. Por que Acabe é tão terrível? Primeiro, porque ele não era temente a Deus, era claro isso, mas ele foi buscar uma mulher no norte ali, lá nas regiões próximas à Babilônia, que era uma mulher idólatra, que trouxe seus ídolos, né? Uma amante desse rei, ele casou com essa mulher chamada Jezabel. Jezabel quer dizer Baal seja louvado ou Baal seja exaltado. E é isso que ela faz. A história dela e o nome dela significa que ela trouxe definitivamente os ídolos a Baal e os adoradores de Baal para o reino do norte, para Israel. E isso era muito claro. E os postes ídolos de Baal eram pênis que eram colocados ali em todo Israel. Então eram às vezes traduzido como poste ídolo, às vezes traduzido como outras coisas, mas na verdade hoje já se sabe que era isso porque Baal é o deus da fertilidade. A história de Baal é muito parecida com a história de Acabe e Jezabel. Por quê? Porque, na verdade, os autores de Reis estão comparando os dois. Então, Baal era um deus meio jogado de fora, mas que ele tinha uma amante, e essa amante era a Asherá, né? Essa deusa proibida, né? Ali dos povos cananeus, os povos vizinhos. E ali esse Baal ele vai até o grande mar, enfrentar o dragão, mata o dragão e traz de volta esse dragão e faz um banquete, convida todos os outros deuses e os outros deuses ficam devendo porque ele conseguiu trazer a chuva de volta, a colheita, ele era o deus da fertilidade, da colheita, e ele exige casar com a Asherá, e a Asherá larga o seu homem e aí vai ficar com Baal, e Baal, como não tinha lar, ele decide migrar e fazer o lar em um lugar distante da sua terra de origem, que era Israel. Então, presta atenção, essa história de Baal e Asherá é um paralelo já com a história de Acabe e Jezabel. Jezabel e Acabe é exatamente o que acontece ali. E se você lembrar, é levantado um homem chamado Elias. Elias, ele é levantado para confrontar Acabe porque casou com uma mulher que trouxe os postes ídolos para Israel. E aí você vai lembrar da história que Elias vai lá confrontar os profetas de Baal e ganha, né? No Monte Carmel, Deus manda fogo do céu e ele mata 400 profetas de Baal. E ali é um confronto muito forte, mas aí Jezabel fala, eu vou matar você. E Elias fica com medo. Então, Elias não tinha medo dos profetas de Baal, mas ficou com medo da rainha. E ali ele foge para o deserto e pede a sua morte ao Senhor. E aí o Senhor o revela, fala que ele não é o único de Israel que não se prostrou, ainda tem 7.000. E aí você sabe a história. Mas, ou seja, a história de Elias é uma história de fugir dessa mulher e confrontar Acabe. E Acabe, de certa forma, tinha uma admiração por Elias, mas também sabia que tinha que matá-lo porque a esposa dele odiava ele. Ou seja, está percebendo a conexão? É muito clara a conexão. Tanto o evangelista Mateus como Marcos, eles estão colocando que Herodes é Acabe e Jezabel é Herodias. E ali, ou seja, se Israel, agora já não é mais em Israel, agora é em Judá, é lá em Jerusalém. Ou seja, o que os evangelistas estão dizendo é que Judá, ali, aquele lugar, o reino do sul que deveria se ter preservado, que se achava que preservou porque tinha o templo, ali a tribo de Benjamim, a tribo de Judá e os levitas, né, alguns dos levitas, eles achavam que tinham se mantido, ou seja, eles estavam pior do que Acabe e Jezabel, era um dos piores reis. Isso era claro
E aí João Batista é colocado como esse papel. Eu sou Elias, eu tenho que confrontar, eu não posso ficar quieto. E ali Elias, o novo Elias, que é João Batista, está fazendo seu papel de confrontar e não fugir daquela mulher que queria matá-lo. E aí mostra que aquela mulher era tão perversa, Herodias simbolizava tanto a promiscuidade, e sempre que Israel é colocado como desviado do Senhor Jesus, eles exaltam a perversidade, e ali é claro, com a decapitação numa bandeja, sabe, trazendo um prato à cabeça de um profeta, com promiscuidade, ou seja, não só que eles, cada um saiu dos seus cônjuges para casar e fazer uma aliança política, mas que aquela mulher estava dando a própria filha para se deitar com seu marido. Olha o nível de promiscuidade. Tudo isso mostrava que Israel, que Judá tinha virado uma grande nação perversa e que João Batista era apenas mais um Elias, mas nesse caso ele foi morto por essa mulher, né? E ele vai ser morto ali. E é interessante que Jesus, ele não vai confrontar, ele não vai entrar, porque o papel de Jesus não é o papel profético nesse caso. O papel de Jesus é o papel sacrificial. E é interessante que mesmo no seu julgamento, Jesus, ele deixa Herodes, ele deixa tanto também o governador de Roma, né, Pilatos, também o condenar. E ele fala até para Pilatos, ele fala assim, você só tem essa autoridade porque o meu pai te deu. Ou seja, ali, esse é o papel de João Batista. E essa é a grande lição que a gente tem que entender quando Marcos puxa e Mateus puxa essa história, não como uma história apenas do final da história de um profeta, o maior profeta, porque dos nascidos de mulheres ninguém é igual a João Batista. O que quer dizer esse texto? Esse texto está dizendo que de todo o Antigo Testamento, de todos da Antiga Aliança ou da Primeira Aliança, ninguém foi tão grande como João Batista. Porque João Batista ele conseguiu ser o sacerdote antes que apontou para o rei e o último dos profetas para acusar o pecado de Israel. Mas todos que são nascidos na Nova Aliança são maiores que João Batista. Ou seja, o que a gente vê em Jesus e o que Jesus faz com a sua morte na cruz, essa sim muda a história da humanidade. Que Deus abençoe, que essa história seja inspiradora para você entender um papel de um homem de Deus, como João Batista foi usado ali grandemente e usado na sua morte também. Se você quer entender mais essa metodologia que eu usei do Bíblia 3C, onde a gente vai pôr esses 3 Cs, de vez em quando eu abro vaga para o meu curso principal chamado Como Ler a Bíblia, Bíblia 3C. E se você quer estudar comigo, é um curso pago, eu quero te convidar para ir na descrição dessa aula, onde eu tenho um link, Bíblia 3C, você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, e eu te aviso quando a gente abrir vaga para esse curso. Vai ser um prazer poder caminhar com você por 40 dias, entendendo a Bíblia com autoridade em 40 dias, tá bom? Quando a gente abre vaga, a gente faz uma aula como essa, só que mostrando muito mais coisas sobre a metodologia, e aí você pode escolher se você quer entrar ou não. Então vem estudar comigo e a gente vê segunda que vem em mais uma Bíblia 3C, mais um aulão. Falou, gente! Tchau!